Louvado seja Deus, saudosos ouvintes com a graça e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Deus seja engrandecido, adorado, reconhecido, temido, exaltado, magnificado, porque Ele é o nosso Deus, amém? Concorde comigo, querido. E hoje havemos novamente ouvir uma palavra de salvação. Creia e não duvide, por favor. Louvado seja Deus. Aos Romanos, capítulo 8, verso de número 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Amém? Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que maravilha! Então, esse espírito que está dentro da nossa natureza, em nós, nesse corpo, esse espírito que disse esse apóstolo mesmo que só ele sabe os segredos do homem, né? Aquelas coisas que estão em oculto, que você praticou e que ninguém sabe, porque nem mesmo viram. Esse espírito está em nós. Esse espírito que sabe todas as coisas. E é bem verdade que esse espírito, ele não é o de escravidão. O espírito de escravidão é aquele que sabe sim os segredos do homem, como bem disse, porém, ele não consegue se conter e atentar para as coisas, para as grandezas em que Deus o colocou. Sobretudo, esse direito a essa adoção de filho. Porque ele vai dizer então que esse espírito de escravidão não é o que você recebeu. E quando estamos tomados por esse espírito, então nós vamos vagando, sofrendo. Se levanta, mas cai de novo. Não te dá uma verdadeira direção para aquilo em que você quer projetar, que você sabe que é o bem, porém você não consegue, você não é capaz de convencer. Porque o espírito da escravidão certamente está a possuir, está a tomar o lugar do espírito que nós recebemos. Mas o que nós recebemos, ele é o de adoção. Portanto, reconhecemos que e podemos então clamar, Abba, Pai. Porque o nosso Pai, Ele é o nosso Pai. E o Espírito que convém, o Espírito que está em nós, nos dá essa ousadia para então clamarmos, nos dá o direito de clamarmos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ele diz então, de maneira que nós não somos devedores à carne para viver segundo a carne. É a carne que nos leva a esse tal Espírito. A concupiscência dos olhos da carne, porque há concupiscência no mundo. Sim, então ele diz que mais nós não somos devedores à carne, ou seja, como o espírito de escravidão para estar submisso às coisas, às novidades, aquelas às quais leva o homem à morte. Não, nós não somos submissos, nós não somos devedores a tal. Mas sim para viver segundo a carne, mas sim viver segundo o Espírito, porque se eu vivo segundo a carne, eu vou então, consequentemente, morrer. Mas se eu viver segundo o Espírito, eu vou então possuir vida. Portanto, todos os que são guiados pelo Espírito, porque o Espírito de Deus é que vai então dominar o meu espírito só vai entender as coisas concernentes ao reino quando então ele consegue estar focado às coisas, mas pelo meio do Espírito de Deus. Então, quando eu sou guiado por esse Espírito, o Espírito maiúsculo que está na Bíblia, que é o Espírito de Deus, então eu me sinto filho de Deus. Ele diz que esses então sois filhos de Deus. Porque sabe aquela mensagem que está ali no livro de Gálatas, né? Gálatas capítulo 5, verso 16, diz que um se opõe contra o outro, né? O Espírito,
Ele quer ir pela ilusão, pela paixão, pela concupiscência, e ele quer que então a carne predomina, porém o Espírito do Senhor não. Por isso que ele diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. É o que ele fala lá no livro de Gálatas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, porque um se opõe contra o outro. Aquele que tiver maior instância, então ele vai vencer, o que tiver maior capacidade. Mas ele vai dizer então, porque o mesmo Espírito, e isso é o Espírito de Cristo, testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Tem uma palavra ali no livro de aos Coríntios, capítulo 12, que diz que ninguém o confessa a Jesus, senão pelo Espírito dele. Ou seja, o Espírito dele vem e nos dá essa ciência, então afirma de que eu sou necessitado de confessar a Jesus como meu Senhor. Esse mesmo Espírito, então, ele vem e testifica. Logo após a minha confissão, esse mesmo Espírito, então, ele vem confirmar que de fato nós somos. Por isso que ele é o mesmo Espírito que não quer que a carne prevaleça por meio do seu Espírito. É o mesmo Espírito que quando então eu estou andando com ele, eu me tornei filho de Deus. É o mesmo Espírito que então testifica que somos filhos de Deus. Não há possibilidade disso se confirmar em meu coração, em seu coração, se esse Espírito não estiver nos auxiliando. À medida em que ele nos auxilia é que nós temos então maior noção. Do contrário, não somos capazes. Mas lembrando sempre que o Espírito em que você recebeu não foi o de escravidão. Se está levando você a se tornar um escravo de vícios, de costumes, de manias, de atos, sim, de todas as formas que só te traz prejuízo, saiba você que se ele não estiver, ele está muito próximo, esse espírito de escravidão, que vai levar você a olhar para outros deuses, olhar para outras coisas que não convêm, que não vai te dar direito. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Portanto, é necessário que eu então atente para que então eu venha possuir de fato o direito, mas o direito convencido pelo Espírito do Senhor. Guarde esta mensagem no teu coração e você vai ser muito feliz, porque você vai ter o entendimento. Agora você sabe que você está testificado dentro do teu coração que você é filho de Deus. Você tem ciência, porque o temor vai te achar. Você tem ciência de que agora não convém mais tais atos, praticar tais vontades, mas viver única e exclusivamente a vontade daquele que te possibilitou tornar-se, sim, um filho por adoção. É isso que vai acontecer. E aí então você pode clamar, porque Ele é teu Pai, Ele te ouve, Ele te responde. Amém? Louvado seja Deus. Vamos falar com Ele. Senhor, verdadeiramente, quando se inclina para a carne, se inclinamos para a morte, Pai, porque disseste assim. Mas quando inclinamos para o Espírito, inclinamos para a vida. Permita e dá liberdade ao teu Santo Espírito, para que Ele nos convença, Senhor. Sim, nos convença em todas as nossas debilidades, nas nossas fraquezas. O teu Espírito possa, sim, meu Deus, conduzir-nos na grandeza do Senhor, entrarmos na dimensão da altura, da largura, da profundidade e do conhecimento de Deus. Sim, meu Deus, portanto, tenha liberdade, cinja os nossos lombos com esse Espírito, que é o Espírito da verdade. Como disse aos teus discípulos, o mundo não conhece, mas vós conheceis. Assim somos nós, Pai, porque sentimos, ó Deus, esse prazer quando então invocamos. Sabemos que esse Espírito nos leva a proporções que jamais poderíamos na carne, mas por meio dele, sim, e como somos adotados, consequentemente temos o direito, Pai, de tornarmos filhos e clamamos então com a convicção de que havemos sim de ser ouvidos, isso para a tua glória, e assim nos abençoa
em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, louvado seja Deus, que Deus os abençoe e dá ciência ainda maior acerca disto. Se Ele permitir, ainda veremos outra vez. Amém? Tchau, tchau. Louvado seja Deus.